aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta quinta-feira, 28 de novembro, completam 3 anos do acidente da Chapecoense, né? O avião da Lamia que levava a delegação do clube e mais jornalistas para Medellín, onde a Chapecoense faria o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, se acidentou sem combustível, um crime absurdo. Se chocou no Cerro Gordo, que agora mudou de nome para Cerro Chapecoense, lá perto de Medellín, e matou 71 pessoas, né? Sobreviveram 2 tripulantes, um jornalista e 3 jogadores da Chapecoense. Dirigentes também estavam no avião, também morreram. E foi um fato marcante. Acho que assim, é muito difícil você ver alguém envolvido com esporte, com futebol, que não tenha uma lembrança muito forte daquele dia, daquela semana. Eu mesmo não estava envolvido diretamente assim, nem na cobertura, mas, por exemplo, o primeiro jogo que eu comentei na minha carreira foi um Santos e Bragantino, um Bragantino e Santos, o jogo foi em Bragança Paulista. O narrador daquele jogo foi o Deva Pascovitch, né? Foi o primeiro companheiro de transmissão que eu tive na carreira. E o grande jogador em campo naquele jogo foi o Kleber Santana, que estava na Chapecoense e faleceu nesse acidente. Mas então é um momento sempre muito carregado, sempre muitas lembranças ali. Imagino que vocês também tenham as suas, de alguma forma, mesmo que seja como torcedores. E, bom, avançando 3 anos nesta quarta-feira, né, dia 27 de novembro, na véspera do aniversário do acidente, a Chapecoense perde do Botafogo por 1-0 e é matematicamente rebaixada no Campeonato Brasileiro. São 2 capítulos muito tristes aí envolvendo a Chapecoense, mas fazem parte de uma história, na verdade, muito bonita do futebol brasileiro deste século, que é essa passagem da Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma passagem improvável, com histórias improváveis, e que deixou marcas. Tem muito time que às vezes passa na primeira divisão, ficam anos, desce, as pessoas nem lembram mais direito dele. Nem lembro muito o que aconteceu naquela temporada. E certamente, se vocês vasculharem na memória, vocês vão acabar lembrando de alguns times. Nossa, lembra que esse time estava na Série A? Tudo não vou citar aqui, porque eu não estou querendo parecer deselegante com nenhum clube particular, mas tem alguns, assim, e tem alguns que marcam. Sua presença, porque fazem algumas boas campanhas ou protagonizam alguns grandes momentos. E a da Chapecoense é uma história espetacular. A Chapecoense ficou 6 anos na Série A, né, de 2014 até 2019, né, até essa temporada, 6 anos seguidos na Série A. É a terceira maior sequência de um clube catarinense na Série A. Né, o Santa Catarina quase sempre tem um time na Série A, ano que vem não terá, né, o Avaí também caiu e ninguém está subindo. A Santa Catarina quase sempre tem um time na Série A, mas eles se revezam na Série A. Não tem poucos times que acabam ficando muito tempo na Série A. O Criciúma ficou 5 temporadas no máximo na Série A seguidas, né? Depois caiu, depois volta, mas seguidas 5 temporadas. O Figueirense tem 7 na década passada. E o recordista, mas aí num outro momento do Campeonato Brasileiro, que ele era inchado, muitos clubes, foi o Joinville, nos anos 70, 80, que teve 10 participações seguidas, mas numa época que o Campeonato Brasileiro tinha vaga para os melhores times de cada estado, e aí o Joinville teve uma grande hegemonia no estadual catarinense, então por isso ele ganhava a vaga no Brasileiro como campeão catarinense. Mas então a maior marca é do Joinville, a segunda do Figueirense, e a terceira é essa da Chapecoense, com 6 temporadas. A Chapecoense, quando sobe, para muita gente, e eu achava isso, inclusive, que subiu, mas com um jeitão que talvez não fosse ficar muito tempo. Era um clube que vinha da terceira divisão, daí logo na primeira temporada na Série B fez uma campanha espetacular, ficou acompanhando o Palmeiras, né? Foi o ano que o Palmeiras estava na segunda, e a Chapecoense deu trabalho para o Palmeiras. A Chapecoense ficou como sombra do Palmeiras, foi vice-campeã ali com muita folga em relação ao terceiro colocado, mas era um time de uma cidade mas fazia muito tempo que não aparecia na Série A do Campeonato Brasileiro. Um time que ainda estava tentando se estruturar, que estava subindo muito rápido, e quando tem ascensão muito rápida, às vezes é difícil, o time não está preparado às vezes para chegar na Série A, e é um time que certamente ia ter muito menos apelo de
de público ali, de audiência de TV, de mídia, para conseguir fazer grandes investimentos, e estava com o jeitão de que era um time que fosse ficar pouco tempo na Série A, e não, ficou bastante tempo, conseguiu ir fazendo boas campanhas, né? Conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana, chegou à final da sua Copa Sul-Americana, teve a questão do acidente em 2016 e ficou com o título, mas eliminando Independiente, eliminando São Lourenço no caminho, quer dizer, fez uma campanha forte mesmo, né? Não foi um acidente. Depois disso, a Chapecoense teve que se remontar, né? Depois do acidente, o clubes da Série A, até um pouco na comoção do momento, até oferece a Chapecoense que ela fique 3 anos na Série A sem possibilidade de rebaixamento, e a Chapecoense não aceita, porque a Chapecoense, com muita honradez ali, fez questão de que deveria merecer no campo o lugar na Série A. Não queria virar café com leite no Campeonato Brasileiro. Então não aceitou essa carta branca de 3 anos na Série A, e curiosamente no que seria o terceiro ano ela cai, né? O terceiro desses 3 anos seria 2019, seria 17, 18, 19, a Chapecoense caiu agora. Mas a Chapecoense tem que remontar todo um time pegando jogadores emprestados de outros clubes, e obviamente não são jogadores que os clubes realmente contavam muito, eram jogadores que estavam meio encostados, meio sem espaço no elenco. Eles são emprestados à Chapecoense, a Chapecoense monta em 2017 um time do jeito que dá, faz um primeiro turno de Campeonato Brasileiro mais ou menos ali, né, tentando se montar. No segundo turno o time tem uma arrancada. A Chapecoense foi a campeã do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2017, isso pouca gente se lembra, mas se a gente pegasse a classificação do segundo turno de 2017, a Chapecoense foi a primeira colocada, e ela consegue na última rodada classificar para a Copa Libertadores. Ela já tinha jogado a Copa Libertadores no ano anterior como campeã da Sul-Americana, mas ela joga de novo a Libertadores, né? Consegue essa vaga no campo pelo Campeonato Brasileiro. Numa dessas campanhas ela não vai bem, né? Ela acaba sendo eliminada na pré-Libertadores pelo Nacional de Montevideo, mas na outra ela chega até a ganhar do Lanús em Lanús. Um resultado sempre muito difícil, ainda mais porque o Lanús depois ele segue na competição, a Chapecoense acaba por um erro administrativo, usou um jogador que não deveria ter usado, perde os pontos do jogo, e o Lanús acaba indo para a final contra o Grêmio, né? O Grêmio foi campeão em cima do Lanús em 2017, e a Chapecoense tinha ganhado desse Lanús na primeira fase, quer dizer, fez campanhas mais do que dignas, ficou muito tempo na Série A, virou um xodó do torcedor brasileiro de tudo quanto é lugar, porque todo mundo reconhecendo as dificuldades de se trabalhar na Chapecoense. Não é só o fato de ser Santa Catarina, mesmo dentro de Santa Catarina é uma região isolada, é o oeste do estado, não tem tantas cidades por perto, assim, centros econômicos fortes por perto, é um time que não estava acostumado a aparecer na Série A, então o jogador também desconfia na hora de aceitar uma proposta para ir até lá, e a Chapecoense conseguiu montar bons times, conseguiu aproveitar jogadores que depois até conseguiram se projetar nela e seguir adiante na carreira, e certamente muita gente vai lembrar daqui 10, 15, 20 anos, em mesas redondas, tudo, independentemente do que acontecer com a Chapecoense a partir de agora, ela vai cair para a Série B, ela pode voltar para a Série A em algum momento, ou depois cai para B de novo, independentemente, todo mundo vai lembrar desse período da Chapecoense. Esse período da década de 2010, a Chapecoense na Série A, que era um time muito difícil de ganhar, quando jogava na Arena Condá, goleou o Palmeiras, goleou o Inter, né, sapecou várias vezes o São Paulo no Morumbi, sabe? Era um time que fez sua presença ser sentida. E se serve alguma coisa de lição para de tudo que a Chapecoense viveu para o time atual, para a diretoria atual, que errou muito neste ano, cometeu muitos erros, daí salário começou a atrasar, a Chapecoense ainda está com pendência ali para resolver ainda a questão do acidente, porque numa situação normal o seguro da companhia aérea deveria pagar as indenizações, mas no final das contas a companhia aérea faliu e foi negligência, então é uma questão que ainda está emperrada ali, que
tá complicando a situação do clube, e muitas bobagens que foram feitas esse ano, né? Muita troca de treinador, e o time também não conseguiu jogar bem em casa, né? O Chapecoense venceu só 3 jogos, aliás, só 2 jogos em casa, né? Então fez uma campanha muito ruim no que era o seu bastião, no que era o local em que ela mais se garantia quando estava na Série A. Aliás, desde que está na Série A, porque ela caiu, mas ainda está na Série A, o campeonato não terminou. Então, a Chapecoense fez muita bobagem nesse ano, mas a Chapecoense já se reconstruiu, né, de tantas coisas. A Chapecoense que vinha um time lá da Série C, que ninguém dava nada, conseguiu chegar numa Série A com força, time que perdeu todo mundo, se reconstruiu já em um ano, conseguiu vaga na Libertadores, né? Essa numa posição parecida num ponto da tabela que está agora Corinthians, São Paulo, Inter e Goiás se matando ali. A Chapecoense conseguiu essa vaga jogando em campo com um time montado em cima da hora. Quer dizer, então esse clube já conseguiu muita coisa, e muito por causa de uma mobilização que se criou na cidade. A cidade abraçou, a cidade entendeu o quanto a Chapecoense virou um símbolo de Chapecó, o quanto a Chapecoense é importante para projetar a imagem da cidade de Chapecó. Então Chapecó, a população, a torcida tem que se mobilizar, continuar mobilizados ali com a Chapecoense, porque esse time já sobreviveu a muita coisa, né? Esse clube já conseguiu dar a volta por cima, e um rebaixamentinho aqui ou ali faz parte do jogo. No final das contas era inevitável que em algum momento acontecesse, porque é difícil, ainda mais o Campeonato Brasileiro cada vez é mais favorável aos grandes clubes por causa de... Porque o dinheiro, isso no mundo inteiro, no futebol mundial, cada vez mais a diferença econômica dos clubes é maior. Então, quem não está na prateleira dos que ganham mais tem mais dificuldade, tem que ficar se virando ali para conseguir se sustentar. Então, a Chapecoense em algum momento era impossível que ela conseguisse ficar tanto tempo na Série A, assim, 10, 15 anos. Em algum momento ela ia acabar caindo, acabou sendo agora, mas time que já sobreviveu a muita coisa. Então a Chapecoense de 27 de novembro de 2019 podia lembrar de como era a Chapecoense, de tudo que aconteceu em 28 de novembro de 2016, porque lá a Chapecoense mostrou muita força. Se não tem toda aquela grandiosidade de uma massa de torcida, de uma tradição enorme, muitos títulos, muitas conquistas, um estádio gigantesco, sei lá o que, a Chapecoense teve muita grandiosidade de espírito para saber sair daquela situação. E é isso que ela tem que fazer agora, entender os erros que ela cometeu, né, assumir esses erros, né, e entender que tem que pagar por eles, né, e o rebaixamento é uma forma de pagar por alguns erros de gestão, por exemplo, e agora partir para outra, tentar se reconstruir, porque o futebol de Santa Catarina mesmo está precisando, né? Porque todo mundo caindo, o Figueirense acabou sobrevivendo heroicamente à Série B, só o Brusque aí que teve uma temporada nacional mais positiva lá no futebol de Santa Catarina. Tá? Mas é isso, então assim, não foi muito uma análise, porque também queria falar um pouco do acidente de 3 anos atrás. Quem quiser entender bem o acidente, quem não se lembra, quem quiser entender bem o acidente, tem um vídeo do Aviões e Músicas, um canal no YouTube sobre aviação muito bom, que ele explica muito bem do ponto de vista da aviação, como foi o acidente. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem ver. E, aliás, não, vou deixar aqui do lado vai aparecer o quadradinho com o vídeo lá. E olhem lá também, porque ele explica muito bem o Lito, né, que é o dono do canal. Ele trabalha em aviação, né, então ele é um profissional do ramo, então ele é muito mais gabaritado do que eu para falar sobre aquele acidente. Eu até poderia explicar o que eu sei daquele acidente, mas o que ele sabe é muito melhor e é muito mais embasado, tá? Mas é isso, então. Gostou do vídeo? Dá um joinha, não gostou? Se inscreva no canal, clica no sininho, comente aqui embaixo o que vocês tiverem para dizer. Força Chape e um abraço.